Vamos olhar a igreja no seu conteúdo nesta aula da seguinte forma. A igreja, ela é comunidade escatológica por ser o povo que vive entre dois tempos. O que já aconteceu e o que ainda não aconteceu. A igreja vive entre o agora já e o ainda não escatológico. O que já veio é real e o que ainda está por vir. Então a igreja faz esta ponte entre o agora já e o ainda não. Isso faz dela uma comunidade de salvação e, ao mesmo tempo, uma comunidade escatológica. Uma comunidade que anda pelas trilhas do mundo rumo ao reino de Deus que está a chegar. A maioria dos teólogos concorda que o reino de Deus é anunciado como próximo, mas também como presente. Então, a mensagem da igreja ela está neste ainda não e neste agora já. Então, a plenitude começou, né? O escatom espera que toda a força do inimigo seja derrotada, sim. Olha o que Jesus diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então significa que o reino de Deus chegou a vós. O reino de Deus, quando chega, ele desfaz o demônico. O que significa exegeticamente o reino de Deus, significa que a ação de Deus na história e a ação de Deus na salvação. A igreja, ela precisa compreender que ela tem que ser, como comunidade escatológica, estar a serviço do reino de Deus. E por isso eu gosto de uma exposição teológica de Hans Kung, né? Ele diz assim: uma igreja que esqueceu de seu caráter provisório, cansa-se por não ter futuro. Mas a igreja que tem seus olhos no reino de Deus sobrevive a qualquer situação e qualquer perseguição. Se ela fosse definitiva, teria razão para desesperar, mas sendo provisória, pode manter-se em esperança. Foi-lhe prometido que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi-lhe dada a graça de ter ministério sob a forma de serviço. Serviço de Deus enquanto serviço dos seres humanos. E serviço dos seres humanos enquanto serviço de Deus. Por isso eu digo sempre, a igreja precisa ser achada nele. Nele quem? Cristo. A igreja não é apenas comunidade de fé, que busca reunir-se, mas é comunidade que já se encontra reunida por Deus em Cristo. Ela a partir dos lugares celestiais em Cristo, da vitória de Cristo, ela caminha na história humana. Interessante, quando a gente trata da questão da igreja e da missão no mundo, sob essa ótica, nós sempre dizemos que nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, né? Teologicamente, falar em igreja católica mostra a sua realidade em todo o mundo, né? Apostólica porque fiel aos apóstolos. É muito bom você entender e não se esquecer disso, quando falamos que cremos na igreja santa, igreja católica, apostólica. Quando fala católico, as pessoas confundem com uma igreja específica, a igreja católica romana. Gente, a igreja católica romana é uma igreja que tem uma catolicidade a partir de Roma. Teologicamente, para a teologia reformada, a igreja é católica no sentido que ela é uma igreja única em todo o planeta Terra. Então você precisa se libertar desse preconceito da palavra católico e pensá-la teologicamente, né? Então, unidade com diversidade, essa é a ideia teológica. Unidade da igreja não é, em primeiro lugar, uma unidade de seus membros, mas senão a unidade de Cristo, que atua em todas as épocas e todos os lugares. Catolicidade e criatividade, quer dizer, a igreja na sua catolicidade, isto é um conceito novo que eu estou colocando aqui nessa gravação, que é a ideia de criatividade, quer dizer, a catolicidade da igreja não é antes de tudo a sua extensão espacial ou a sua abertura fundamental ao mundo, senão a ideia da catolicidade é a soberania ilimitada de Cristo, a quem tem sido dado todo o poder nos céus e na terra, dizendo: vá agora para todo o mundo, até os confins da terra. É essa autoridade de Cristo que dá o caráter de
catolicidade da igreja. Quer dizer, a catolicidade não é uma coisa que ela produz, é algo que ela recebe. Ela tem que tocar todo o planeta Terra. E a sua santidade? A santidade é a totalidade da vida. A santidade da igreja não é a santidade do que ela produz com seus membros, não. É a sua participação da santidade de Cristo, que atua nos pecadores e pelo Espírito Santo opera vida através dela para uma igreja santa. E a igreja apostólica, né? Apostolado na cumplicidade ética. Porque muita gente fala, está tanta gente falando que é apóstolo, né? Apostolicidade é uma cumplicidade missiológica. A apostolicidade tem a ver com a ética. Então, sua apostolicidade tem a ver com o sofrimento, tem a ver com a entrega, tem a ver com a entrega para sofrer, como Paulo, ele sofria pela igreja, né? Ele dava a sua vida pela igreja. Então, esse é o marco da missão de Cristo e do Espírito. Fundada pelos apóstolos de Cristo no Espírito, sua missão é o apostolado no mundo. É um apostolado estendido para a realidade da missão da terra. A igreja precisa ter essa compreensão da sua apostolicidade. E hoje eu diria que é a igreja que deve invadir os sistemas de comunicação, é a igreja que deve atingir as artes, é a igreja que deve atingir a educação, a religião também, claro, mas atingir o mundo dos negócios, atingir a cultura em toda a realidade da vida. Esta é uma realidade de missão e de catolicidade da igreja. Daqui a pouco eu quero concluir este assunto.